Olá, queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada um que visualizou meu último vídeo, que curtiu e principalmente a vocês que se inscreveram no meu canal. Isso me motivou a preparar esse segundo vídeo, cujas palavras Deus colocou no meu coração, que foram extraídas do livro de Gênesis, capítulo 21, verso 14 em diante. Este texto vem nos mostrar a história de Abraão, Agar e Ismael. Agar era serva de Abraão, com quem ela teve um filho, Ismael. Num certo momento, Abraão acorda Agar e o filho durante a madrugada e os manda para o deserto, os manda embora. Como diria meu falecido pai, arranca-te daqui. Imagino Agar sendo arrancada da sua zona de conforto e jogada num deserto. Visualizo Agar com um pouco de água, um pouco de pão, um jovem filho e um grande deserto pela frente. Suponho eu que Agar jamais imaginou sair daquele lugar. E agora eu pergunto para vocês: quantas vezes a nossa vida não nos arranca da nossa zona de conforto e nos joga no deserto? E aí nós não temos outra opção, meus amados, a não ser enfrentar o deserto, como fez Agar. Agar tinha um longo deserto pela frente. E eu gosto do adjetivo longo, porque é essa mesma impressão que nós temos quando estamos no deserto. Seja o deserto conotativo, como é o caso dos nossos desertos existenciais, ou seja no deserto denotativo de Agar. A impressão que nós temos quando estamos no deserto é que eles não têm fim, é que eles não vão acabar. O deserto é um caminho, o deserto é um lugar de passagem e é um caminho de morte. Aos olhos humanos, o deserto é um lugar de morte. Mas este não é o olhar de Deus. O olhar que Deus tem sobre nós quando nós estamos no deserto é um olhar restaurador. Quantas vezes na nossa vida, quando nós estamos atravessando os desertos da nossa existência, as pessoas nos lançam olhares de morte. Nos lançam olhares decretando que é o fim, é a morte daquele casamento, é a morte daquele sucesso profissional, é a morte daquele sonho que você busca. Mas este é o olhar humano. Este não é o olhar de Deus. O olhar de Deus sobre nós é o olhar que restaura, é o olhar de provisão. Agar, nessa história, ela chega no seu limite. Ela chega no limite quando acaba a água. A história nos fala que ela se afasta do filho porque ela não queria ver o filho morrer. E suspeito eu que ela também não queria que o filho a visse morrer.
ela chegou ao seu limite. Ela chegou à exaustão física, a exaustão psicológica, emocional, a exaustão espiritual. E quando nós estamos passando por algum deserto, nós também chegamos à exaustão física, emocional, espiritual. Nós nos sentimos cansados, abatidos, porque o deserto por si só já tem características que limitam a nossa visão. A impressão que nós temos é que ele não vai terminar, é que nós não vamos chegar ao fim do deserto. Mas nessa história, assim como na nossa vida, Deus restaurou a água para Agar. O limite de Agar era a água, mas nós também temos os nossos limites, seja problemas de ordem familiar, sejam problemas de ordem profissional, sejam problemas ligados às nossas emoções, à nossa saúde emocional. Sejam quais forem os nossos limites, Deus vai trabalhar neles, da mesma maneira como Deus trabalhou no limite de Agar. E Deus fez brotar água no meio do deserto. E Deus preparou exatamente aquilo que Agar precisava para recuperar as suas forças e prosseguir no seu deserto. Vejam, meus amados, um bebê, quando ele nasce, ele chora. Diz a ciência que o bebê chora por conta de um processo biológico que lhe causa certa dor. O choro, nessa situação, é sinal de vida. E da mesma maneira são os sofrimentos da nossa existência. O bebê chora porque ele está vivo. Agar sofreu no deserto porque ela estava viva. Você sofre ou sofreu os seus desertos porque você está vivo. O sofrimento é sinal de vida. E por que não dizer que são os nossos desertos que nos aprimoram, que nos humanizam? Infelizmente, nós, como humanos que somos, não crescemos nos momentos de festa. Não crescemos nos momentos de alegria, nós crescemos nos momentos de dor. Nós crescemos em meio ao deserto, porque aí Deus tem mais liberdade para trabalhar em nós. E a promessa de Deus, ela permanece sempre. E Deus prometeu que Ele vai cuidar de nós. A promessa de Deus, ela só se exaure no momento em que ela é cumprida. E Deus tinha uma promessa na vida de Ismael, assim como Ele tem uma promessa na minha e na sua vida. E Deus não vai deixar de cumprir a promessa que Ele tem na sua vida, da mesma forma que Ele não deixou de cumprir a promessa que Ele tinha para a vida de Ismael. E a história diz que Agar, quando ela chegou no seu limite, ela sentou-se, levantou a voz e chorou. Agar fez a sua escolha. Ela poderia ter se resignado, ter deitado ali, esperado a morte chegar, a morte que era certa, segundo o olhar humano, mas não. Ela decidiu clamar ao Senhor e chorou. E o Senhor ouviu o clamor de Agar. E mais do que isso, o Senhor leu o choro de Agar e viu o que ela precisava. Deus atendeu o clamor de Agar quando Ele fez brotar água no deserto. Quando Ele fez brotar vida onde havia pelo homem sentença de morte. Mas para isso,
Agar precisou fazer a sua escolha. Agar precisou escolher entre se resignar, se entregar ou buscar a Deus, clamar a Deus. Há um famoso Master Coach brasileiro que diz que entre o acordar e o adormecer, cada um de nós tomamos cerca de 1000 decisões, fazemos cerca de 1000 escolhas. Desde qual sapato vamos usar, até como vamos arrumar o cabelo. Cerca de 1000 escolhas. E eu tenho uma notícia para lhe dar. As suas escolhas determinam quem você é. As suas escolhas determinam onde você estará. As suas escolhas determinam a sua vida. E Agar escolheu clamar ao Senhor com todo o seu coração. E Deus, que é o Deus do impossível, atendeu o seu clamor. Mas vejam bem, meus amados, Deus é o Deus do impossível. Portanto, Deus não vai colocar a mão no que é possível, porque o que é possível cabe a você. Da mesma maneira que o que é impossível não cabe a você, deve ser colocado nas mãos do Senhor. Você não deve tentar resolver aquela situação que para você é impossível de resolver. Essa situação você deve colocar nas mãos do Senhor e esperar que Ele vai entrar com providência. Mas a parte que é possível, a parte que cabe a você, Deus não colocará as mãos. Ele vai esperar a sua atitude, porque Deus reside no limiar entre o possível e o impossível. E a água brotou no deserto. Assim como a solução para os seus problemas vão brotar na sua vida, porque Deus vai preparar. Desde que você clame a Ele, desde que você entregue a Ele e aprenda a olhar além do deserto, porque a Bíblia fala que o deserto é um lugar de passagem. O deserto não é lugar de estadia. Tenha certeza, meus amados, que todo o tempo em que vocês estiverem atravessando os desertos da sua vida, Deus será a sua companhia. Confie nele, entregue a Ele e faça a sua parte. Que Deus abençoe a sua vida e muito obrigada a todos.